Maravilha. Maravilha, muito boa tarde a todos. Muito boa tarde. Muito boa tarde. É 1h da tarde, né? Em ponto. Vamos iniciar nosso live, tá? Em 1h05 a gente inicia, tá? Enquanto o pessoal entra. Tá bom? Vamos esperar mais uns 5 minutinhos. Tá bom? Só um momentinho mais. Passou mais uns 2 minutinhos, vou esperar só mais uns 3, tá? 1h05 a gente formalmente inicia, tá? Mais um minutinho e a gente inicia, tá? Vamos começar. Maravilha. Então, né, 5 minutinhos se passaram, né? E vamos iniciar a nossa live, né? Temos aí 2 dezenas de pessoas, né? O pessoal vai entrando no decorrer da live e a gente vai iniciando. Tá? Antes da gente começar, né?
vocês receberam, né, nossos lembretes, nossas notificações pelas nossas plataformas, né? Quem não é inscrito no canal, né, se inscreve no canal aqui, tá? Se quiser também ativar as notificações, né, deixar aquele famoso sininho, tá? Para, enfim, receber nossas próximas lives, tá? Fiquem à vontade, ok? Já recebi um comentário aqui da Juliana Mariano. Boa tarde, Juliana. Seja muito bem-vindo à nossa live do SPED SF, tá? Então, vamos começar. Maravilha, maravilha. Então, vamos lá, né? Mais uma vez, boa tarde a todos, né? Sejam muito bem-vindos novamente. Me chamo Adalberto Júnior, né? Sou um dos consultores do módulo contábil, tá? E hoje vamos tratar de um tema naturalmente recente, né? Quando chega o período dele, né? Temos aí os períodos SPEDs anuais, né? Para contabilidade, departamento fiscal, né? São os SPEDs SPED SFs, exclusivamente, né? O SCD já tivemos uma live, né? Com o nosso outro parceiro. E hoje a gente vai falar exclusivamente do SPED-SF, estruturação contábil fiscal, né? Econômico, fiscal, enfim, né? Dentro desse período, beleza? Então, para a gente facilitar a dinâmica, né? Enfim, eu vou mostrando para vocês todos, né? Tem uma apresentação aqui direto para vocês, mas a gente vai também pincelando algo dentro do sistema, né? Mostrando vínculos na parte de cadastros, né? E cadastros vinculados a essa obrigação acessória em específico, tá, gente? Então, vamos iniciando por aqui. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Primeiramente, a gente vai, né, vou mostrar para vocês, como eu disse, pincelar, né, do que a gente vai navegar durante essa live de hoje, né. Enfim, a gente vai começar falando de cadastro até os blocos finais, né, aqueles blocos auxiliares, né, econômicos, gerais, né. Então, vai passando da parte de cadastros, né, falando um pouquinho também do conceito da SF, enfim. Depois a gente vai para o bloco 0, que seria o cadastro da empresa, o inicial, né. E bloco 000 e os registros filhos, né, 0010, 0020, né, entre outros, tá? Vamos também falar um pouquinho do bloco K e bloco L, né, que seria o bloco de mapeamento contábil, né? Então, a gente vai levar muito em referência, né, naturalmente, esses blocos que são vinculados ao lucro real, naturalmente, aqueles que são, em essência, mais complexos, né, que detêm um pouco mais de atenção, né, mas a gente vai também pincelar sobre os outros blocos, né, outras tributações das empresas do presumido, né, arbitrado e afins, tá? Tópico 5, bloco MN, que seriam os blocos gerais de apurações, né, falando um pouquinho do LALU, imposto de renda e contribuição, né, o ELALU, que é chamado assim, né, e o ELAX também, tá? Aí o tópico 6 vai ser justamente as considerações finais, seriam os blocos, as informações econômicas e gerais, né, que eventualmente devem ser informadas no meu SPED-SF, né? O último tópico seria mais para um bate-papo nosso, dicas de validações finais, né? E, por fim, nossa finalização, tá? Então, estamos organizando nossa live a partir dessa estrutura, tá bom, gente? E avançando aqui um pouquinho, né, o objetivo justamente dessa live, né, dentre essas outras que a gente vem divulgando para vocês, né, incentivando isso justamente para esclarecer dúvidas pontuais e temas que são recorrentes dentro do sistema Atenas, né. Então, o intuito é justamente isso, elucidar dúvidas, né, tirar alguns pontos de atenção que normalmente tem no dia a dia, né, nesses períodos que exigem mais tempo e a atenção dessas obrigações acessórias, né, naturalmente por causa do prazo legal. Então, esse é o objetivo principal da nossa live, né, do nosso intuito, da nossa apresentação, é isso, tá bom? Aí vamos lá, afinal, o que é o SPED-SF, né? A gente vai entrar um pouquinho mais no contexto conceitual do mesmo, né? O que é uma SF, não? O que é um SPED, né? O SPED nada mais é do que uma consolidação de informações via blocos, né? Que a Receita começou a montar, estipular a partir, né, quase 2 décadas atrás, talvez até mais, né? Iniciou, enfim, com o SPED ICMS, IPI, né? Mas exclusivamente a SF iniciou em mais ou menos 2015, né? Quando exercício 2014, né? Foi por base de uma instrução normativa, né? A 2004, se eu não me engano, que justamente regulamentou essa obrigação acessória e substituiu uma muito importante que era na época, né? Que era a Lei PJ, né? A Declaração
econômicos fiscais, da pessoa jurídica, né, que era uma ficha bem mais simplificada do que a SF hoje, né, justamente com o intuito de consolidar informações, né, fazer cruzamentos, né, que sejam de grande valia para a própria Receita Federal, que é a órgão fiscalizadora, né. Como contribuintes, né, a gente chama de contribuinte por homologação, aquilo que enfim, né, que o contribuinte é responsável por apurar, né, avaliar o fato gerador, apurar, pagar, gerar, né, os livros fiscais, as obrigações acessórias, e a Receita, né, tem a responsabilidade, colocar até administrativa civil, né, de fiscalização, né. Então, o SPED nada mais é do que a apresentação, através, né, da estrutura SPED, dos livros digitais, para nossa queridíssima Receita Federal, tá? Enfim, eu dei esse contexto geral justamente com o intuito, né, que essa estrutura SPED justamente é o objetivo da Receita Federal, justamente conglomerar, consolidar os cruzamentos, né, justamente para facilitar algum tipo de auditoria fiscal, né, auditoria societária, auditoria, enfim, dos mais diversos impostos que a gente tem na nossa carga tributária hoje, né. Então, o SPED tem por esse objetivo justamente isso, né, apresentar para a Receita Federal, e eles têm um cruzamento muito, né, muito estruturado lá justamente para esse tipo de cruzamento. Tá bom, gente? Maravilha. E o SPED SF nada, né, é diretamente ligado, né, conceitualmente dele, ele é uma escrituração fiscal, né, contábil fiscal, né, que por base principal serve para elucidar justamente a apuração de imposto de contribuição. É claro, falando de empresas que são oferecidas essa tributação, lucro real, presumido, arbitrado, né? E muitas isentas também são obrigadas, mas, né, elas têm um tipo de imunidade ou isenção tributária, principalmente ligada ao imposto de renda, né? Então, elas mandam SF justamente para formalizar anualmente, né, essas informações de isenções, até econômicas, para a Receita Federal ter ciência que a operação de isenta, evidentemente, está dentro do controle dela, tá? Então, essa parte conceitual é, né, mais um conceito básico, né, do que é o SPED SF. Acredito que muitos de vocês, né, contadores que estão aqui, já conhecem muito bem isso, né? Aí vamos para o próximo slide, que é obrigado ao envio, né, do nosso SPED ECF, tá? Em resumo, certo? Em resumo, todas as empresas ativas, né, dentro enfim, que tem atividades operacionais, financeiras ou de outros fins, são obrigados ao SPED SF, né, como eu coloquei, que é empresas de lucro real, presumido, arbitrado e imunes isentas, né. Só que temos exceções a regras. Então, a maioria das empresas, né, a abrangência do SPED SF, ela se aloca à maioria das empresas, né. Então, salvo justamente as exceções que eu coloquei dentro do meu lado direito, né, que são empresas do Simples Nacional, que naturalmente tem outras obrigações acessórias atreladas a ela, né, FIIs, o CIMEI, para o MEI, né, microempreendedor individual. Então, seria mais ou menos nesse contexto. Ela também tem os contextos de órgãos públicos, né, autarquias, fundações públicas, tá? Fundações federais, naturalmente, não é desobrigado, né? Então, dentro desse contexto, né, a SF abrange muito mais empresas que o SCD, por exemplo. No SCD existe uma prerrogativa para o lucro presumido, né, para quem conhece, né? Quando a empresa é lucro presumido, né, e ela distribui lucro abaixo da sua presunção de base de imposto de recontribuição, né, então teoricamente ela é desobrigada, né, ela não é obrigada, ela fica como desobrigação, mas do SF não. SF não existe essa exceção à regra, tá? Só para deixar muito claro como é que funciona esse contexto de obrigações, tá? Mais uma vez, né, pincelando o nosso registro, né, a gente vai falar justamente do cadastro até os blocos auxiliares, né? Então a gente vai passar por muita coisa no sistema, né? Claro, mostrando muito de maneira objetiva, conceitual até, né? Porque isso abrange também a parte da LU, né? Enfim, que eventualmente, né, quem utiliza, naturalmente, vai saber como é que funciona o processo, né? A gente vai dar uma pincelada nisso, mas, enfim, a gente vai mostrando de maneira bem direta onde é que fica esses campos, tá? Primeiramente, né, vamos iniciar do começo, literalmente, né, o bloco 000, onde se forma o nosso queridíssimo SPED SF, né?
São os nossos cadastros iniciais, tá? Naturalmente, os cadastros iniciais, eles vão formular e estruturar justamente o SPDSF, né? Com informações básicas, nome, CNPJ, razão social, endereço, né? E afins, né? Então, naturalmente, tá? Naturalmente, essas informações já têm que estar básicas, né? Eu estou falando das informações básicas, já tem que estar dentro do contexto da empresa em si, tá? Mas você fala, Adalberto, é só isso então? Só precisa ter o nome, CNPJ, endereço, CEP, rua e afins? Não, não é só isso, naturalmente, né? Dentro do contexto do SPDSF também há parâmetros tributários, né? De opções tributárias, tipo de apuração, temos vínculos também principalmente atrelados ao plano referencial, né, em afins, né? Então, vamos navegar um pouquinho nessa parte cadastral aqui dentro do sistema Atenas, tá? Deixa eu descompartilhar aqui o meu slide e mostrar para vocês aqui o sistema, tá? Deixa eu ver aqui. Maravilha, vamos aqui para o sistema Atenas, tá? Então, iniciando aqui na minha empresa teste, tá? Vou utilizar um exercício específico, né? Naturalmente, dentro dos meus cadastros, né, como eu pincelei na minha apresentação anteriormente, eu tenho que ter informações básicas para estruturar o meu bloco 000, né? Como nome, CNPJ, enfim, né? Então, essas informações são importantes para a formalização disso, né? Você fala, Alberto, vai dar algum erro de estrutura, algo semelhante a isso? Provavelmente não, mas pode dar um erro de validação. Naturalmente, uma informação básica e obrigatória naturalmente vai servir principalmente para importação. Por exemplo, eu não posso importar um SF sem CNPJ. Eu preciso ter um CNPJ base, ativo e válido, né, para iniciar a minha validação, né, importá-lo, principalmente para importá-lo, tá? Então, fica só um exemplo de cadastro base, ok? Aí, avançando um pouquinho para a parte de tributação, certo? Tributações, a gente já inicia vindo aqui para a parte de contabilidade 2, tá? Entenda o seguinte, certo? Quando a gente fala de SF, né, muitos dos cadastros que a gente vê aqui no Atenas, eles naturalmente já são feitos a partir da configuração inicial do ECD, por exemplo, né? Então, vou justamente elucidar isso para vocês, né? No meu exemplo aqui é uma empresa de lucro real, né? Então, naturalmente, esse campo aqui, ó, ele vai estar como livro contábil, né? E aqui, também, naturalmente, quando eu mando o meu ECD, eu já tenho que classificar o meu plano referencial, né? Seja para lucro real, lucro presumido, imundos isentas, cooperativas, né? De crédito, enfim, financeiras, seguradoras, eu vou ter várias gamas específicas para cada tipo de atividade, né? Então, esse campo aqui, naturalmente, por tendência, né? Quando você for configurar seu ECD, naturalmente já vai estar pronto para sua SF também. Tá? Então, como são parâmetros-chave, são importantes, né? Então, sempre é importante dar essa importância, né? Esse preciosismo, vamos colocar assim, tá? Avançando aqui, gente, para a parte de fiscal 1, certo? O que é que eu vou ter aqui que seria de base, de importância, né? Para a parte da minha obrigação acessória, principalmente, né? O meu regime de tributação, né? Ele já é naturalmente no cadastro da empresa, na formação, né? Quando se inicia, naturalmente ele já é definido aqui. E como eu disse para vocês, é muito parte de preciosismo. Se está tudo de acordo, se é isso mesmo, se ela é lucro real, presumido, arbitrado, né? Enfim, tá? Isso já tem que estar dentro do contexto, tá? Vou ter aqui o critério de reconhecimento de receita também, né? Que isso pode ter algum tipo de impacto no cadastro inicial dentro do Atenas, né? Ou dentro do Atenas, dentro da parte da SF. Né? Então, eu vou ter aqui o critério de reconhecimento de receita ou caixa ou competência, né? Para a empresa de lucro real, o mais adequado, evidentemente, o que é obrigado pela legislação, que seja vinculado à competência, né? Reconhecimento por documental, né? Documentos idôneos e afins, né? Vocês conhecem essa base de escrituração, né? E também eu posso recomendar também, naturalmente isso também já vai estar selecionado, mas a natureza jurídica, né? Ela também fica atrelada à qualificação jurídica da própria SF, se é uma empresa simples, né? Aliás, se é uma limitada simples, uma sociedade de capital aberta, né? Então há essa qualificação também dentro dos meus cadastros básicos, né? Maravilha, gente? Avançando aqui, certo? Fiscal 1 seria basicamente isso, tá? Para SF, ok? Estamos
justamente direcionando parâmetros específicos mesmo. Tá? Na aba fiscal 2, já temos parâmetros mais avançados, né? Que já define o tipo de tributação, né? Se a empresa tem uma qualificação diferente, como é que é feito o custeio dos seus inventários e afins, né? Então, como recomendação, tá? Recomendação, eu recomendo que esses 4 campos aqui, gente, ó, vocês façam preenchimento. Certo? Por quê? Porque aqui há parâmetros principalmente ligados à apuração, né, do lucro real anual, trimestral e afins, né? E também parâmetros ligados à qualificação jurídica que impactam tanto na estrutura base da SF como nos outros blocos, né, de formação em específico, tá? Então, quais são esses 4 campos que eu recomendo, né? Esses aqui, ó, a próxima imposto de recontribuição, né, o tipo de entidade também, certo? Qualificação da pessoa jurídica e método de avaliação de estoques, né? Então, se algum desses, por exemplo, estiver em branco, você, opa, isso aqui precisa ser preenchido. Então, você já vai lá e faz a classificação que é mais adequada para a sua empresa, tá? Então, vamos lá, só para mostrar para vocês, né? Eu vou ter aqui o tipo de apuração, né? No meu caso é lucro real anual, né? Por estimativa, então vou ter aqui anual, trimestral ou desobrigada, que seria para as empresas de terceiro setor, por exemplo, né? Imunoisento, nesse contexto, né? Tipo de entidade, também se encaixa para empresas de terceiro setor, né? Que é o tipo de qualificação, aliás, o tipo de entidade que ela se encaixa, ela é educacional, filantrópica, cultural, né? Enfim, nesse sentido, tá? Aqui eu vou ter o tipo de qualificação de pessoa jurídica, né? Que são as qualificações especiais que encaixam a empresa num contexto específico, né? Então, a minha PJ geral, ou seja, é uma prestadora de serviço simples, né? Mas eu vou ter aqui também PJ componente de sistema financeiro, uma cooperativa de crédito, uma SCP, uma participante de SCP como sócio ostensivo. Então, há essas qualificações especiais que balizam, né, direcionam a pessoa jurídica em si, tá? Por fim, mas não menos importante, eu também tenho um método de avaliação de estoques, né? Se a minha empresa é um comércio, indústria, né? Enfim, qualquer tipo de natureza que tenha mensuração de estoques, né? Eu vou ter aqui o tipo de mensuração de estoques que são regulamentados, vamos dizer assim, né? Que são ponderados aqui, tá? Então, eu vou ter aqui o CMP, que é o custo médio ponderado, né? O PEPS, o arbitramento e o inventário periódico, né? Aí você me pergunta, maravilha, mas a minha empresa é uma prestadora de serviço, ela não tem estoque, ela presta serviço, o custeio dela é a principal mão de obra, né? O máximo que ela deve ter é um almoxarife, mas isso não é fiscal, né? Então, naturalmente, você vai colocar aqui, ó, a primeira opção, ou seja, ela não se aplica a nenhuma das opções anteriores, né? Mas o importante, frisando mais uma vez, que esses 4 campos aqui, ó, primordialmente, né, estejam preenchidos para esse primeiro momento, tanto de SCD quanto de SF, tá? A gente vai traçando esse paralelo entre os dois, tá? Maravilha. Dentro da própria aba fiscal 2, eu também tenho qualificações mais específicas, mais especiais dentro da minha empresa, né? Que eu posso ter, né? Ou seja, são operações, né? Que eventualmente eu posso ter dentro do exercício ou enfim, dentro de um período específico. Caso eu tenha isso eu tenho que elucidar isso dentro da minha SF, né? Por exemplo, eu vou ter aqui operações com o exterior, operações de pessoas vinculadas interpostas, né? Ou seja, né, saída ou entrada de divisas, né? Vou ter aqui comercial exportador, se a empresa efetuou venda de comercial exportadora, né? Enfim, vou ter operações aqui especiais que podem justamente definir esse campo dentro da minha... enfim, vamos colocar que são operações ou características que a empresa tenha dentro tanto do ano tributário, né, de que ela foi emitida, né? Eu posso ter operação exterior em um ano e em outro não. Pode acontecer, né? Então, acho que o profissional de contabilidade ele vai estar atento justamente a essas operações dentro desse sentido, tá? Maravilha, pessoal? Maravilha? Vindo mais aqui, o que é que eu tenho que ver mais aqui especificamente para a SF, né? Basicamente, né, esses 3 campos são muito importantes para esse cadastro inicial da minha SF, tá? Mas estendendo um pouquinho, né, eu vou ter também aqui, ó, vindo um pouco mais para a direita, mais um pouquinho para o final aqui, uma aula chamada responsáveis, né, que eu justamente defino os meus signatários, né, o J930, né, 910, enfim.
que é o contador, né? Pode ser o contador, o representante comercial da empresa, o sócio, administrador, né? Então, naturalmente, eu vou ter os meus 3 signatários aqui que são importantes. Né? Naturalmente, você vai aproveitar os signatários da SD para SCF, né? Então, esse cadastro é muito aproveitado de lá para cá, né? Mas há uma observação a mais falando da SCF, principalmente falando desse sócio, tá? A gente vai falar um pouquinho lá no final do Y600, né? Que é justamente a composição societária do mesmo, tá? Eu vou dar um duplo clique aqui, gente, no cadastro do sócio, tá? E ele vai me dar aqui a relação dos meus sócios aqui, ó, certo? Eu vou ter aqui 7 sócios, né? Tá? Sócio 6, 5, 4, 3, 2, 1, né? E notem que tem uma aba chamada contábil aqui, tá? Dentro dessa aba contábil, eu vou ter um campo específico, ó, se vocês forem notar aqui, ó, certo? Esse campo específico é justamente o que eu disse para vocês. Isso aqui faz a composição do meu Y600 também, tá? Então, naturalmente, eu posso ter o signatário e, né, naturalmente, esse mesmo signatário, sócio, administrador e afim, ele vai estar concentrado na minha composição societária, caso ele seja sócio, evidentemente, né? Pode ser um representante ou algo semelhante nesse sentido, tá? Então, naturalmente, esses campos aqui são importantes serem preenchidos, isso para todos os sócios, tá? Sócios ativos, evidentemente, né? Então, vou ter aqui o código do país, a qualificação do meu signatário, né? Se é um sócio domiciliado no Brasil, no exterior, um acionista, enfim, né? Vai ter uma qualificação específica para o mesmo, né? No meu caso é sócio, porque eu estou trabalhando com uma empresa limitada, né, naturalmente. Aqui eu vou ter também a participação do meu capital votante, né? No meu caso aqui seria 15% para cada sócio, né? Eu vou ter um com 10% aqui, tá? Vou ter aqui caso ele tenha representação, né? Ou seja, enfim, ele esteja no exterior, ou seja, enfim, tem a representação jurídica, né, legal. Para isso eu coloco aqui tanto o CPF do representante legal quanto a qualificação do meu próprio representante, tá? Caso tenha. Caso seja um sócio em representação, né, vou ter que preencher esses 3 primeiros campos aqui, tá? Isso para todos, ó. Tanto é que eu vou navegando aqui no sócio 2, 3, 4, não, 5, 6 e 7, né? Ó, tanto é que esse aqui está em branco. Vou até marcar aqui, tá? Só para deixar formalizado, tá? E por fim, né, mas não menos importante, eu tenho um flagzinho aqui, ó, que o que é que ele me diz aqui, ó? Não levar este participante para o Y600, tá? Então, por exemplo, eu tenho um sócio que, enfim, ele foi inativar, enfim, eu estou transmitindo a SF 2024, mas só sai em 2023. Né? Ele está no meu cadastro, entre aspas, né? Mas eu não quero levar, ou se for um representante ou um signatário, enfim, eu faço meu cadastro, né, desse meu representante, e eu não quero levar ele para minha composição societária. Basta marcar essa opção que o cadastro do mesmo não vai para o Y600 naturalmente. Tá, gente? Maravilha, maravilha. Então, nesse primeiro momento, tá, essa parte do cadastro inicial da SF é isso. A gente sempre eu sempre gosto de tratar esse primeiro cadastro da SF como um preciosismo, né? Porque muito desses cadastros, né, nós verificamos naturalmente na minha CD. Então, quando a gente vai fazer a CD, a gente dá todo aquele check-up, né, para ser verificado tudo isso, e para a SF fica sobrando, né, entre aspas, né, aquele trabalho mais de dupla verificação, double check, né, para ver se está tudo certinho nesse sentido, tá? Então, a parte de parâmetros iniciais é isso, tá? Vamos avançando aqui um pouquinho agora. Blocos K e blocos K e L, né? Seria a parte de mapeamento contábil, tá? Eu vou colocar um plus aí que também entra o J, né? O J050 e o J100 lá na minha SF, né? Que seria justamente a estruturação do meu plano de contas. Né? Então, isso é muito importante para ser composto dentro desse registro, tá? Então, naturalmente, quando a gente for falar de lucro presumido, lucro real, né, esse mapeamento contábil, né, lucro presumido falando de livro contábil, é importante porque o sistema faz essa verificação. Primeiro, ele vê os fatos econômicos, né, que a gente pode chamar assim, a parte de contabilidade, né, para ser feita a base de cálculo, né, das tributações. Tanto é que ele leva em consideração lucro, né, o lucro do balanço, ó, levantado, o faturamento, né, que eventualmente é oferido pela contabilidade, tá? Como eu disse para vocês, a gente primeiro, né, tem a estruturação
plano de contas, tá? J050 e J100, né? O J100 seria o centro de custos, né? Seria mais um plus a partir daí, né? Mas muito dessa verificação, né? Naturalmente, muito dessa validação, ela já vem muito, como é que eu posso falar para vocês? Ela proveniente também do SCD. Então, naturalmente, se você transmitir o seu SCD, né, tudo certinho, com os ativos e passivos ok, encerrados, né, os balanços estruturados, né, o seu plano de contas com todos os níveis dentro de acordo, naturalmente, porque o SCD não vai lhe deixar transmitir SCD sem estrutura, né, de plano de contas. Então, essa pré-validação que você faz no SCD também se aproveita no SF, e isso também vai para lá, né? A parte da importação do SCD, feito esse mapeamento, tá? Ou o próprio até já gera o J05 e o J100, quando você for importar SCD, o sistema já faz também, enfim, ele faz uma recálculo, né? Mas naturalmente ele não vai levar muito tempo, porque já está preenchido lá, tá? Vindo aqui para a parte de balanço patrimonial, seria o K155 e o L100, né, eu já estou fazendo paralelos, né, entre o mapeamento contábil e o mapeamento do LALU, né, L100 já é o bloco iniciando o lucro real, né, então, o bloco K155 seria justamente a parte de mapeamento do balanço para a Receita Federal. Então, naturalmente, vai ter suas contas lá vinculadas ao plano de contas, e essa conta, naturalmente, tem que estar atrelada a uma conta do plano referencial da Receita. Então, você fala, beleza, Alberto, como é que é amarrado esse passo, então? Lembrando um pouquinho de novo da SCD, né? Não tem, inevitavelmente falando da SCD. Quando fazemos a associação do plano referencial, por exemplo, né, lá já definimos justamente os grupos, as contas do meu grupo a uma conta específica do plano. Isso já é um mapeamento para minha SF, né? A SCD é muito restritiva no sentido de que eu só preciso ter o cadastro, né? Pronto, por exemplo, eu coloco caixa no meu caixa geral, né? Eu já vou fazendo essa associação com o grupo, mas ele não valida subtotais do plano referencial. Quem vai fazer essa pré-validação é a SF, né? Se meu ativo e passivo estão de acordo, né? Enfim, né? Isso falando do plano referencial, tá, gente? Pelo menos, né? Não é um plano contábil, não. Então, o sistema faz esse mapeamento, essa pré-validação, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Para ficar mais fácil e visual, né? A SF, né? O validador dela. Estou aqui com nossa queridíssima empresa teste, tá? E aqui, ó, notem que como eu disse para vocês, eu vou colocar o 55, que é justamente o meu mapeamento das minhas contas patrimoniais, ativos, passivos e patrimônio líquido, né? Evidentemente. Então, note, ó, se eu clicar aqui, por exemplo, numa conta analítica, né, eu vou ter um vínculo na mesma, certo? Ó, isso no plano referencial, certo? Então, esse K156, né, que seria o registro FIB, se a gente for abrir aqui, né, ó, que é o bloco K156, K155, K156, ele estrutura esse mapeamento contábil para onde? Para a minha parte de baixo. Ó. Se vocês forem notar aqui, ó, o L100, por exemplo. Então, se eu vier aqui, ó, todas as contas, né, analíticas que estão mapeadas, né, estão estruturadas aqui dentro do meu registro, naturalmente isso vai ficar como registro econômico da empresa, ativos e passivos, né, justamente que é estruturado aqui dentro da minha SF, tá? Então, voltando mais uma vez, né, para eu ter o K100, o L100 bem estruturado, naturalmente, né, eu tenho que fazer o meu mapeamento dos planos referenciais das contas de ativos e passivos, tá? Então, essa seria, vamos dizer assim, uma dica interessante para isso, tá? Frisando mais uma vez, isso você faz lá no SCD, tá? Mas você valida os cadastros no SCD, aqui você está validando os números que estão associados, né? Tá? Avançando aqui um pouquinho, aqui, gente, temos o contexto de conta de resultado, tá? Não foge muito do que a gente acabou de falar, né? Que seria o K355 e o L300, né? Que são a parte de mapeamento e a informação econômica das minhas contas de resultado, receita, custos, despesas, né? E provisões sobre o lucro também, tá? Então, entra dentro do mesmo contexto de mapeamento da minha associação plano referencial, agora falando de conta de resultado, né? Receita, custos, despesas, então, abrangendo, né, todo esse mapeamento, né, você também vai ter, por tendência, por tabela,
esse mapeamento das contas de resultado também dentro de acordo, né? Isso tudo certinho e estruturado, tá? Voltando aqui só para elucidar esse campo do L300, né? Então, eu vou ter aqui as demonstrações de resultado, o mapeamento do K355, né? Que é o mapeamento das minhas contas de resultado. Né? Então, eu vou ter também aqui, por exemplo, a minha composição da minha rúbrica e aqui a minha receita que está associada ao meu plano referencial da receita. Então, naturalmente, essa rúbrica aqui, ela vai subtotalizar dentro do meu L300. Né? Seria esse daqui, né? Não consigo abrir, mas seria esse daqui, né? 3010101, final 6, né? Que é justamente o que está mapeado lá. Então, você faz esse mapeamento e o sistema, naturalmente, a Receita Federal já vai prover esse seu subtotal, tá? Então, muito importante, além de fazer lá a associação do plano de contas referencial, também recomendo que estejam de acordo, né? Justamente para não ter nenhum tipo de equívoco, né? Ou substituição da minha SD para validar minha SF, né? Sei lá, Deus nos livre disso, né? Se eu tentar associar uma despesa no custo e essa composição de receita num custo, né, uma outra conta de resultado que não seja a mesma, né, isso vai, ou das duas, ou vai te pedir uma justificativa daquela classificação da alteração que você está fazendo na SF, ou substituição do meu livro SCD. Tá? Então, é muito importante nesse passo de, além de cadastrar, e fazer essa conferência dos meus subtotais, tá? Aí você me pergunta assim, beleza, Alberto, existe no Atenas, agora falando de Atenas, existe algum relatório que eu consiga verificar se o meu plano referencial está de acordo, está tudo certinho? Tem sim. Onde é que está esse relatório em si, né? Na verdade, ele não é um relatório, a gente chama de painel, tá? Ele fica aqui em movimentação, ó. Movimentação, painéis, para quem conhece, né? Eu vou ter essa opçãozinha aqui, ó, balancete referencial, tá? Vou colocar aqui 2024, por exemplo, né? E vou listar, certo? Então, esse balancete aqui, né, falando de exercício, ele vai me trazer justamente o resultado do meu deparo, né, de como eu fiz o meu mapeamento, para qual grupos de contas eu mandei o meu vínculo da Receita Federal, né? Então, a partir desse painel, eu vou ter justamente os meus subtotais, né, que naturalmente, eu vou validar com o meu balancete contábil, né, para justamente ter essa informação já pontual e precisa, né? Vamos pegar aqui até um exemplo, por exemplo, ativo circulante. Ó. Ativo circulante, eu tive um saldo anterior, né, de 2.693, essa movimentação, e um saldo final de 8.600.000, certo? Naturalmente, se eu pegar aqui, por exemplo, meu balanço IMSF anual, aqui, naturalmente vai estar batendo, né? Eu peguei o grupo de circulante, a 2793, os valores de 52 milhões. Então, essa informação, ela naturalmente vai ser espelhada na minha SF. Então, isso aqui seria um relatório de conferência, até para que você tenha esse preview, vamos colocar assim, né? Quando você for transmitir a SD, que quando você for verificar a SD, ela já vai estar dentro dos conformes e bem mapeada, por assim dizer, tá? Maravilha, pessoal? Maravilha, maravilha. Vamos avançando aqui, tá? Indo agora, né? A gente avançou um pouquinho para o K300, né? O L300, desculpa. Agora a gente vai voltar um pouquinho para falar de um relatório específico, principalmente para empresas de lucro real, tá? Que é o L200, né? Que é a minha composição de custos, e o L210, que são as minhas classificações, tá? Então, existe um relatório que ele diretamente é obrigatório para as empresas de lucro real, né, que é justamente essa composição aberta dos meus custeios. Né? Então, naturalmente, se você, por exemplo, você associou todo o seu custo lá no balanço referencial, digamos que eu tenho 16 milhões de reais numa conta específica, né? Dentro desse L200, teoricamente, eu teria que abranger essa composição, né? Justamente para o sistema fazer, aliás, a Receita Federal fazer enfim, né, ter uma precificação de mercado, né, vocês podem interpretar como qualquer informação que a Receita precise, né? Mas, de qualquer forma, como é que é verificado esse L200, onde é que ele é parametrizado, né? A gente tem um manual específico para isso,
né, de como é feito, ele é feito a partir das minhas demonstrações contábeis. Tá? Deixa eu abrir aqui o sistema, vou mostrar para vocês. Ele é feito bem aqui. Tá? Aqui em cadastros, relatórios contábeis, né? Para quem já parametrizou uma DRE, né, um fluxo de caixa, uma DVA, né, vai conhecer essa tela de cadastro aqui, né? Então, naturalmente, eu vou ter aqui, deixa eu mostrar o meu aqui para vocês, né? Um informativo da composição de custos, tá? Esse aqui é um relatório que é nativo do sistema, né? Ele já existe de maneira nativa, né? Que ele compõe justamente a estrutura, né, de como é o meu L210, por exemplo. Então, todas essas linhas aqui, elas vão refletir da informação que tem lá, justamente desse mesmo relatório, né? Então, vocês vão ter só o trabalho, naturalmente, né, de fazer essa associação no meu balancete, né? Onde é que está o meu custo com o pessoal aqui? Onde é que está o custo com o custo de serviços prestados, ou estoques iniciais, compras, transferências e afins, né? Então, por aqui você faz essa associação no mesmo modo de parametrizar uma DRE, né? Eu vou associar justamente a conta específica para trazer isso dentro do meu relatório, tá? E fazendo essa associação, naturalmente eu também vou conseguir conferir, né, se está tudo certinho. Por exemplo, quando eu for gerar aqui em relatórios contábeis, tá? Eu vou ter naturalmente o meu informativo de composição de custos. Vou gerar aqui de janeiro a dezembro como contexto, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Maravilha. Dentro da minha empresa, eu tive um custeio mais ou menos de 16 bilhões de reais, tá? 15 bilhões e 700 com outros custos, né? Vamos colocar assim, custos com pessoal, e 1 milhão e 300 com prestação de serviço pessoa jurídica, né? Notas fiscais, enfim, tá? Então, naturalmente, dentro do meu o L210, especificamente, né? As minhas rúbricas e os meus subtotais tem que estar com esse valor, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Pronto, tá aqui os dois, né? Eu vou ter os 15.377 justamente na minha rubrica específica, e o outro, 1.301, como está associado lá. Então, você vai ter só, vamos colocar assim, né? Só a parte de parametrizar e associar esses registros, né? O sistema já vai trazer o subtotal, já vai trazer a associação para o bloco obrigatório, tá? E originário, do mesmo. E aí você já vai ter sua conferência certa, né? Tem aqui 16.878.365.51, tá? Então, naturalmente, fazendo essa associação do L300, vai ficar tudo certinho, tá? Para esse contexto. Lembrando que esse bloco específico seria para as empresas do lucro real, tá? Maravilha, pessoal. Maravilha, maravilha. Vamos voltando aqui na nossa apresentação, certo? Então, avançando um pouquinho, agora a gente já entra na parte interessante, que é a parte de mapeamento. Saímos um pouquinho das informações contábeis, né, da parte de mapeamento, e entramos agora na parte de apuração, né? Hoje de contribuição, LALUR, ELALUR, ELAX, né? Então, já temos aí um avanço, né, uma precificação a partir daí, tá? Então, vindo aqui, certo? Você fala, beleza, Alberto, o que é que eu preciso fazer para que minha apuração vá certinho para a minha SCF, vá de acordo? Simples. Você precisa fazer a apuração dentro do sistema. Então, você criando as rotinas, né, de apuração dentro do sistema, tendo a informação naturalmente lá inserida, né, naturalmente, essa informação já vai ser replicada para a obrigação acessória. Tá? Tanto é que nosso layout de apurações, nosso controle de tributos, né, ele é muito espelhado, né, ele é muito estruturado e espelhado no layout da Receita, justamente porque é a referência máxima que o contador tem, né, que seria justamente o suprassumo da estrutura de apuração. Isso seria justamente uma recomendação barra informativo, né? Aí você me pergunta assim, beleza, Roberto, então eu só preciso fazer a apuração nada mais que isso? Por exemplo, quando eu faço a apuração do LALUR, do LAX lá, eu faço as adições e as exclusões, né? Então, existe algum outro mapeamento dentro dessa operação que eu preciso fazer? Maravilha, tem sim, gente. Aonde? Tá? Agora vamos sair um pouquinho daqui e vamos lá para o Atenas novamente.
Tá? Deixa eu vir aqui. Então, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Melhor, vim aqui para a minha SF, né? Dentro do meu Lalu, né, que inicia o bloco LNN, né, e afins, né? Eu vou ter aqui o M300, né, que é o nosso famoso Lalu, Elax, né, como vocês queiram chamar, né? Note, por exemplo, vou pegar aqui um anual, vai. Eu tive um prejuízo dentro do meu período, né, felizmente, mas notem que eu tenho aqui despesas não necessárias, ó. Existe uma correlação em uma adição, ou seja, eu fiz uma adição, né, tem uma, sei lá, despesas indedutíveis, algo dessa natureza, né, que elas não entram na minha base de cálculo fiscal, certo? Então, eu fiz aqui um ajuste via adição, né, através das despesas necessárias. Notem que ele está atrelado à linha 8 da minha SF, do meu Elalu, tá? Onde é que eu indico no sistema para ele levar essa informação aqui, tá? Vamos lá. Eu vou abrir aqui o lançamento, só para ficar fácil, né? Eu vou abrir aqui um Lalu. De janeiro a dezembro, vou colocar aqui parte A mesmo, só para a gente entender. Eu tive aqui um prejuízozinho, certo? Em dezembro. E aqui eu tive, né, vários lançamentos, ó, atrelados a essa conta aqui, ó, despesas operacionais parcelas não dedutíveis, tá? Que é a conta 2.03.05, tá? Então, todo aquele valor, né, o 14.176, ele está atrelado justamente a essa continha, tá? Então, vamos analisar justamente o cadastro dela, 2.03.05, tá? Então, vou fechar aqui no relatório, cadastros, contas do Lalu, tá? Contas do Lalu. Então, vamos lá. A conta era 2.03.05, né? Vou vir aqui ao grupo 2, 03, acho que essa daqui é 05, 20305, tá? Então, existe um mapeamento dentro dessa aba chamada SPED-SF, que eu justamente indico a conta referencial que eu quero indicar para o meu Elalu, né? Aí você fala, beleza, Dalberto, tem 3 pontos aí, tem 3 classificações. O que seriam isso? Por exemplo, quando eu tenho operações específicas, tanto permanente ou temporária, né? Ou seja, a permanente é que ela vai ter impacto somente na parte A, né? Como, sei lá, despesas indedutíveis, né? Que não vão ter retorno, algum tipo de retorno ou estorno para a minha contabilidade, né? A temporária não, a temporária ela vai ser uma provisão que ela pode ser passiva de reversões, né? Como provisões para deveres duvidosos, né? Enfim, permanecimento de crédito, variações cambiais, né? Também podem ter esse efeito via reversão. Então, eu consigo associar justamente a rúbrica da minha conta dentro do meu Elalu, né? Ou seja, eu indico objetivamente para onde eu quero mandar onde é que o sistema vai fazer o preenchimento para a minha CF, tá? Então, é justamente isso. Você consegue indicar, né? Faz o deparo, né, dessa estruturação para o sistema fazer o desenho conforme você precisa. Se eu quiser colocar outra classificação aqui, por exemplo, 801, consigo, né? Então, eu consigo fazer esse mapeamento, esse deparo, para que o sistema faça essa informação, tá? Aí você me pergunta assim, beleza, Roberto, eu fiz a parte do Lalu, tá tudo apurado certinho, mas eu não fiz a associação aqui, tá em branco, certo? Como é que vai ficar a minha SF? Simples, ele não vai transmitir, ele não vai informar nada no seu Lalu. Ou seja, se eu deixar essa informação em branco, naturalmente eu não vou ter aqui os meus lançamentos, a minha composição dos meus lançamentos atrelados, tá? Então, é muito importante, né, principalmente para esse passo, que você faça esse mapeamento, pelo menos em nível de contas, né? Para que quando você compõe o valor vai especificamente certinho lá para minha apuração, tá? Maravilha, maravilha. Então, assim, gente, voltando aqui um pouquinho, né? Essas duas recomendações, né, essa parte tanto de apuração quanto dessa parte de mapeamento, é importante que para que você tenha a SF mais completa possível, né, com todas as informações, você preenche essas mesmas informações nesse sistema, ou seja, faça o processo, faça a apuração, para que você tenha menos esforço, né, vamos colocar assim, de validação, porque para que você não faça tanto na mão, né, você consegue
fazer uma validação interna dentro do sistema para ver se as apurações estão de acordo, e, ao mesmo tempo, essa informação já vai em espelho para a sua SF, evitando justamente aquela digitação manual, né, que às vezes causa até retrabalhos e afins, né? Enfim, tá? E, voltando aqui na nossa apresentação, também eu comentei um pouquinho sobre, né, a gente falou um pouquinho do bloco N, né, que seria a parte do LaLUR, né? E também temos aqui a parte do bloco N, né, que seria o bloco final, as minhas apurações, né, o N630, enfim, N610, se não me engano, que eu vou ter lá justamente os mapeamentos tanto do imposto de renda quanto da contribuição social, né? E essa informação ela é refletida onde? Simples, no controle de tributos, né? Então, a partir do momento que você fizer a apuração do LaLUR, chega na base de cálculo, né? Você naturalmente vai aferir a apuração do imposto de renda e contribuição, né? Então, para isso, também é feito esse tipo de apuração, tá? Só para mostrar aqui para vocês, ó, aqui no meu controle de tributos, para ficar fácil, né, a visualização, eu tive aqui justamente o meu resultado, aqui o dezembro de 2023, é o meu resultado contábil, né, ó, os valores que teoricamente foram compensados por estimativa, né, aqui é a minha composição, e naturalmente não tive imposto recolhido, né, nesse contexto eu vou ter saldo negativo até, né, naturalmente essa informação ela vai estar espelhada dentro dos meus registros aqui, né, no N500, N620, né, e aquele lá que seria o anual é o N630 até, né, aqui é a minha base de cálculo negativa, eu vou ter aqui as minhas estimativas, né, pagas, né, anteriormente abaixo, né, então eu vou ter aqui justamente a minha composição, tá, deixa eu mostrar aqui para vocês no sistema, só um minuto. Tá aqui, ó. Aqui em movimentação, né, ó, controle de tributos, tá, imposto de renda e contribuição. Vou mostrar aqui para vocês o anual, né, o dezembro de 2023, né, ó. Então, naturalmente, eu vou ter aqui meu resultado contábil, que foi um prejuízo, né, mas eu tive pagamentos anteriores por estimativa, né, ó, de RPJ devido e retenções da fonte, né. E daqui para a minha SF, né, naturalmente eu vou ter a mesma informação, né. Claro que, por exemplo, essa informação aqui ela é feita por todo o mapeamento que a gente viu, né, parte contábil, ativo, passivos e resultados, naturalmente, né? E aqui também vai refletir a informação, naturalmente, que é devida, que é preenchida, né? Que é justamente o que você precisa, né? Para fazer essa verificação, tá? Além do controle de tributos, né? Dar um plus para vocês, a gente também tem, ó, essa segunda opção aqui, que é a apuração LACS-LaLUR, né? Que ela é um painel, né? Um painel de apuração, que ela mostra de maneira abrangente, até, né? E comparativa, os meus resultados contábeis ou pelo faturamento, que é essa parte azul, né? Então, vou ter aqui minha composição de faturamento, né? Acho que acredito que fica até mais fácil de visualizar. Eu gero meu demonstrativo e vou fazendo aquela conferência da minha SF, todas as minhas apurações estão de acordo, né? Vou pegar aqui um exemplo, por exemplo. Aqui janeiro, vai. Janeiro de 2020, né? Janeiro do meu período, tá? Então, vou entrar aqui no N620, só para a gente dar uma olhadinha, tá? Então, eu tive aqui, a minha base de imposto de renda 137922707. Tá aqui a minha base de cálculo, né? 132922707. Que meu imposto de renda é mais meu adicional, né? Totalizando 342. Né? Vou ter aqui os valores. Aqui eu vou ter justamente as minhas deduções, né? No meu caso aqui eu tive um PAT, né? Tem o incentivo do PAT. Vou ter também retenções na fonte, né? 24.750, e meu imposto devido do mês foi 309.780,67, né? Então, esse painel é muito interessante também para isso, né? Além da apuração que você consegue fazer por aqui, né? Toda a rotina, eu consigo verificar esse contexto, né? Enfim, se o meu imposto está oferido, está tudo certinho, dentro desse contexto, tá? Maravilha, maravilha. Vamos avançando aqui, tá? Por fim, né, mas não menos importante, temos as informações econômicas, outras informativos para a minha SF, né, que a gente chama de Y, é o bloco Y até, né, tem o bloco X também, que são as informações econômicas, né, e o bloco Y, que é
recorrentemente o mais utilizado, né? Então, eu vou ter aqui justamente esses 3 últimos blocos, né? O Y570, Y600 e o Y800, né? O Y570 é justamente a composição e o aferimento, né? O aferimento das minhas receitas, né? Que foram mensuradas a ponto período, e além disso, eu tenho que indicar lá justamente as minhas retenções na fonte, né? Então, por lá, né, feito essa composição, certo? E, assim, essa composição ela é feita principalmente pelo histórico fiscal. Então, o sistema ele vai pegar toda a relação das notas fiscais que foram, né, emitidas né, em prestação dessa empresa que você está gerando a SF, ele vai gerar justamente a composição. O que foi oferido para imposto de renda retido, o que foi oferido para ICSLL retido. Então, ele vai, além de ter essa composição fiscal, naturalmente ela vai ter uma base de reflexão também para a minha DCTF, para a minha DIF, né? Então, é feito tudo uma base de consolidação para a Receita Federal fazer esse registro. Então, é muito importante que eles estejam de acordo nesse sentido, tá? Aí, entrando no bloco Y600, né? Também temos o Y600, que é justamente a composição dos meus blocos, tá? Aliás, a composição dos meus sócios, que é aquilo que a gente viu lá no começo, aquele cadastro que ele justamente reflete a informação do meu campo, tá? Então, lá eu vou ter justamente o sócio ativo, né, o CPF, o país, aquela classificação que a gente viu lá no nosso cadastro de empresas, tá? E, por fim, mas não menos importante, também temos o Y600, né, fazendo uma comparação que a gente tem no SPED-ECD, que é o J800, né, que lá a gente manda outras informações que não são destacadas, né, dentro da minha SF. Né? Por exemplo, eu posso mandar lá um laudo, por exemplo, empresa do Lei do Bem, né, você mandar um laudo justificando, né, aquele incentivo, aquele diferimento. Eu posso mandar uma memória de cálculo auxiliar para basear o imposto em diferimento específico, né? Então, o J800 serve justamente para nortear e basear justamente o que você está transmitindo na sua SF, né? Como informações complementares, tá? Então, ele entra no mesmo molde da ECD. Tem que salvar o arquivo RTF e anexar o mesmo dentro do sistema, tá? Beleza, pessoal? Maravilha. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Alguma observação? Podem mandar aqui nos comentários, tá? Que a gente vai tirar um tempinho aqui, 5 minutos, para a gente ler as dúvidas de vocês, tá bom? E daí a gente vai mostrando também, caso vocês tenham alguma específica, tá? Esperar um minutinho quando vocês fazem os comentários. Maravilha, gente. Passa quase um minutinho, né? Uns 40, 50 segundos, né? Se não tiver nenhuma dúvida, né? Gostaria, né? Que bom, dona Juliana. E bom, Juliana. Fico feliz, tá? Vou dar aqui o meu agradecimento para vocês, né? Muito obrigado. Fica aqui o meu agradecimento para vocês, tá? Por passar essa hora com a gente, né? Enfim, a gente debatendo um pouquinho sobre o SPED-SF, né? Um pouco mais da parte conceitual, né? E também ao mesmo tempo sistêmica, né? E frisando o que eu falei para vocês no começo, né? Fiquem ligados nas nossas redes sociais, né? Porque sempre a gente vai ter esses tipos de treinamento, esses tipos de lives, né? Explicando pontos específicos, né? Pontos de dor que podem acontecer, né? Às vezes você vai assistir um assunto nosso e você, esse assunto aqui eu preciso para o meu dia a dia, né? Então, é sempre importante que vocês fiquem ligados nas nossas redes sociais, tá? Temos Instagram, YouTube, LinkedIn,
só precisar lá Atenas 3000 que vocês vão encontrar a gente, tá bom? Então, é isso, tá? Me despeço de todos, uma ótima tarde e bom trabalho, tá? Bom trabalho a todos.